Olá pessoal do nono ano da Rede Municipal de Ensino de Picos, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Rubens Leal da disciplina de Geografia. Gostaria de convidá-los a assistir a nossa aula de número 10, que você poderá encontrar no seu livro didático a partir da página 62, sob o título Globalização e Meio Ambiente. Então pessoal, é óbvio que com o processo de globalização muita coisa melhorou. Muita coisa adquiriu uma praticidade, um conforto, a evolução dos meios de comunicação, as tecnologias, o avanço da medicina, mas infelizmente não são apenas aspectos negativos que permeiam o processo de globalização. Existem também alguns aspectos negativos, dentre os quais o grande impacto ambiental que a globalização provocou na natureza e no planeta como um todo. Obviamente, em alguns países onde a globalização tem um estágio mais avançado, há uma degradação maior. E em detrimento de outros países, onde a globalização ainda dá seus passos iniciais, que o processo de agressão ele é pouco mais limitado. No entanto, independente do grau de evolução de cada país e da agressão provocada ao meio ambiente, todo o planeta sofre os mesmos impactos. E quais são esses impactos? O primeiro grande impacto do processo de globalização é que ele aumentou sobremaneira o consumo em geral. E o consumo em geral gera também uma grande quantidade de lixo. E esse lixo ele tem alguns resultados, dentre os quais um grande impacto nas grandes cidades. O lixo, a coleta do lixo é um processo que é uma logística muito grande, porque há uma grande produção e o povo não faz uma coleta seletiva, mistura todo tipo de lixo e o processo de reciclagem ele fica dificultado. O destino ideal para o lixo produzido é a reciclagem. Alguns países dão avanços nesse processo, mas outros ainda estão engatinhando. A reciclagem seria o destino ideal para todo o lixo. Mas como não dá para se enviar tudo para reciclagem, existe uma segunda alternativa, que são os aterros sanitários, onde se cavam valas enormes em áreas mais afastadas da cidade. O lixo é depositado nessas valas, nesses grandes buracos, e depois ele é enterrado, para evitar vetores transmissores de doença. O problema é que tanto reciclar como os aterros sanitários, eles custam muito aos cofres públicos. Então muitos governantes, muitos prefeitos, eles preferem usar um meio mais prático e mais barato, que é o lixão a céu aberto. Eles só escolhem uma área afastada da cidade e todo o lixo que é recolhido é destinado a essa área. E quando o volume de lixo já está grande, eles queimam o lixo para diminuir o volume. São agressões contínuas. Quando eu queimo o lixo, eu estou poluindo a atmosfera. O lixo que ele é depositado em ambientes quaisquer, ou seja, a céu aberto, ele é um foco transmissor de doenças. Imagine as moscas que estão ali naquele lixo, elas podem voar distâncias e ir para nosso alimento. Sem contar também que esse lixo, quando ele começa a entrar em decomposição, o lixo orgânico gera um líquido escuro, mal cheiroso e altamente poluente, que é o chorume. E o chorume penetra no solo, polui o solo e pode poluir até lençóis freáticos, ou seja, reservatórios de água debaixo daquele lixão. Então, o lixo a céu aberto ele é uma atitude mais barata, mas os impactos ambientais são muito danosos. Então, o ideal é que o poder público use aterros sanitários e o principal, o ideal máximo, que é incentivar a prática da reciclagem. Outro impacto ambiental é a questão do consumo energético. Sabemos que com a globalização e o aumento do consumo, há também um aumento da produção nas fábricas. E o aumento na produção das fábricas faz também aumentar o consumo de energia. A globalização também proporcionou um aumento no consumo de meios de transporte, motocicletas, automóveis, e isso também aumentou o consumo de recursos energéticos. E o planeta pode não responder mais nas décadas futuras com a quantidade de energia que é importante para o processo de globalização. Por exemplo, hoje a gente já trata muito da questão da pegada ecológica. Esse termo que caiu inclusive no Enem no ano passado, pegada ecológica. O que seria pegada ecológica? Os geógrafos, os ambientalistas já começam a fazer cálculo de como a Terra está sendo agredida e de quanto tempo ela ainda vai resistir. Porque os nossos recursos naturais eles estão sendo consumidos ao extremo, as fontes de energia estão se esgotando e se nós não criarmos mecanismos de sustentabilidade, o planeta em algumas décadas pode começar a entrar em colapso, como já acontece, por exemplo, com a questão da água. A água nós temos muitos em oceanos e mares, mas é uma água que ela é salgada, ela não é uma água doce própria para consumo, e da água doce que nós temos, boa parte dela está poluída.
Países como a China, por exemplo, 40% da água doce não serve para consumo humano. Então já existem lugares no planeta, como o norte da África, Oriente Médio, que países disputam água. No futuro bem próximo não haverá água potável para toda a população. Já existem lugares no mundo onde a população de algumas regiões anda até 15 quilômetros por dia para buscar água potável para consumo. Porque a água é um desses recursos naturais que está se esgotando pelo aumento do consumo do processo de globalização e pelo desperdício, né? Hoje se desperdiça muita água com práticas secundárias, achando que a água é um recurso inesgotável e na verdade não é. A água potável, a água doce, ela está ficando cada vez mais escassa. E o Brasil, graças a Deus, é privilegiado, porque o Brasil ainda está entre os países que mais detêm água doce e água potável no mundo. Mas isso não nos dá direito de desperdiçar, de poluir. Muito pelo contrário, isso aumenta a nossa responsabilidade nesse processo de preservar a nossa água, de reutilizá-la, de só utilizar para práticas realmente emergenciais e não ficar desperdiçando, como lavando todo dia a calçada, lavando o carro em casa, quando nós podemos fazer isso com água reutilizável. Por exemplo, pega a água da máquina de lavar que foi usada para lavar roupa e lave a calçada com ela, então você estará reaproveitando. É uma forma eficaz. Evite em hábitos comuns, como por exemplo no banho, quando você vai passar o sabonete, o shampoo, desliga o chuveiro e só volte a religá-lo quando você já tiver passado no corpo. Quando estiver escovando os dentes, não deixe a torneira derramando enquanto você escova. Desligue, escove e depois reabra a torneira. São práticas comuns do dia a dia que ajudam na questão da preservação da água. E a gente faz a nossa parte, né? Fazendo cada um a nossa parte, o todo será muito importante. Obviamente, outro fenômeno que acontece com a globalização é o aquecimento global, o efeito estufa. O planeta está aumentando a temperatura de modo geral e isso está causando consequências. Está aumentando o número de furacões, derretendo as geleiras, aumentando o nível dos oceanos e mares, e isso é muito perigoso, porque num futuro bem próximo pode trazer resquícios para a nossa sobrevivência. E finalmente, nós precisamos, nessa temática ambiental, tratar das principais conferências ambientais, né? Já houveram 2 grandes conferências ou tratados ambientais para tratar dessa questão da poluição e da sustentabilidade, da prática sustentável. Foi em 1997 o primeiro tratado, a Conferência de Kyoto, no Japão, onde se falou pela primeira vez de reduzir a emissão de gases poluentes na atmosfera, e recentemente, em 2015, houve a COP21, a Conferência de Paris, na França, onde os países assumiram um compromisso de reduzir drasticamente a emissão de gases poluentes na atmosfera. Mas, por enquanto, são apenas compromissos que não estão se concretizando, porque a temática ambiental ainda não é levada a sério como deve ser levada. Forte abraço e até a próxima.